Obrigado, Carol. Obrigado, Carol, pela música e por nos conduzir a esse pensamento de gratidão. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui. Obrigado ao pastor Sérgio, ao pastor Walter, a vocês todos pela presença aqui. Antes de eu começar o tema, eu queria dizer que o pastor Walter me entregou esse jornal. É o Brazilian Times, esse jornal. Alguém teve acesso a esse jornal? Alguém viu esse jornal esses dias? Não, né? Hã? Tudo bem aí? Ok. Esse jornal, na página 3, traz uma matéria excelente sobre essa semana. Está aqui, ó. Framingham recebe série evangelística com o evangelista Luiz Gonçalves. E tem uma matéria aqui, minha foto e tudo. E eu quero dar os parabéns à equipe responsável por isso, por ter feito isso aqui. Isso aqui, pode ser que pelo jornal não tenha vindo pessoas aqui. E o propósito não é exatamente e somente esse. Isso aqui é uma forma de você comunicar a esperança e a missão de Deus para todo mundo. Então, mesmo quem viu e não veio, mas teve acesso a essa informação que vem como uma semeadura. Uma outra coisa que saiu nesse jornal, que fiquei bastante feliz, o pastor Walter e eu até louvamos a Deus juntos, é o que nós temos aqui na página 30, ou melhor, na página 24. Eu vou separar assim para ficar mais fácil. Está vendo essa imagem que está ali? Também está no jornal, a mesma imagem. A ideia, pastor, foi maravilhosa. Parabéns para o pessoal que teve a ideia, que efetivamente preparou o conteúdo. E esse jornal, o pastor Walter me disse que ele está em todos esses pontos comerciais brasileiros. Não só daqui, mas de toda a região. E a tiragem dele é de 12 mil exemplares, falando 3 por 1. Então você imagina o alcance disso. E isso aqui faz parte de um processo de evangelização. A evangelização não é só colher, mas é também semear. É um processo de semeadura e um processo de colheita. Eu queria registrar isso aqui, né? E louvar a Deus por essa iniciativa, pastor. Essa bênção maravilhosa. Vou até levar para o Brasil isso aqui. Eu vou pedir ao meu amigo para colocar ali, depois eu pego com você. Uma outra coisa que eu queria falar antes da pregação é que esta semana Deus está fazendo uma obra muito bonita aqui. A obra que Deus está fazendo aqui ainda não terminou. É só o começo dessa obra. Eu vou pedir a vocês que olhem para mim, por favor. Olhem para mim. As pessoas vão atendê-la. Fiquem tranquilos. Nós vamos falar sobre o cartão. Não estou ignorando, apenas dizendo que tem alguém que vai cuidar. E nós vamos nos concentrar aqui. E tudo vai ficar bem. Tá bom? Eu estava dizendo que essa semana está sendo uma bênção, estava dizendo que é só o começo, que ainda tem muita coisa para acontecer e que Deus vai fazer coisas grandes aqui. Já começou a fazer, mas ainda é só o começo e Deus fará muitas coisas extraordinárias nesta igreja e nessa região. Nós vimos que esta semana nós tivemos a igreja cheia todas as noites. Isso é maravilhoso. E o cartão de hoje tem como título Chegou a Hora. Eu queria pedir à nossa equipe de apoio para entregar esse cartão para vocês. Eu queria... Vamos para todos, pastor? Para todos. Gostaria que entregássemos para todos, aproveitando que hoje acho que a gente tem condição, pela quantidade de cartões e a quantidade de pessoas até agora, acho que temos condições de entregar para todos. Vamos entregar para todos. O detalhe aqui da camiseta que eu estou usando, eu vou revelar no final.
o porquê dela, tem um propósito. E aí no final eu vou revelar o porquê que eu estou usando essa camiseta aqui. E qual a mensagem que ela tem para nós. Então, vamos só esperar que os cartões sejam entregues. Em seguida eu vou ler o cartão e a gente vai preencher. E logo depois nós vamos ao tema da palavra de Deus. Vamos ver, alguém não recebeu ainda? Chegou aqui o cartão para vocês? Chegou aqui? Chegou? Tá. Ótimo, então vamos fazer o seguinte, eu vou ler e à medida que eu for lendo você vai me acompanhando aí, tá? Diz assim, chegou a hora. Primeira frase, de fazer uma entrega total. Número 2, de nascer de novo da água e do Espírito. Número 3, de testemunhar da minha fé. Número 4, de dizer sim para Jesus. Então eu gostaria que vocês todos escolhessem uma frase dessas, ou 2 frases, ou 3, ou as 4, e você marca um X na frase que corresponde ao que você concorda, ao que você deseja fazer como entrega total. Então chegou a hora de fazer uma entrega total, chegou a hora de nascer de novo da água do Espírito, chegou a hora de testemunhar da minha fé e chegou a hora de dizer sim para Jesus. Já preencheram? Sim? Então, por favor, mantenha o cartão guardado e a gente vai agora fazer mais uma oração e em seguida vamos ao tema da palavra de Deus. Assentados como estamos, vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Oremos. Oremos, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Agora vamos abrir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor permaneça no meio de nós, que o Espírito Santo seja derramado totalmente sobre nós. Perdoa os nossos pecados, dá-nos um coração limpo e fala conosco essa noite. Que essa mensagem transforme a nossa vida e que todos nós que estamos aqui e aqueles que estão conectados pelo YouTube, que todos sejam abençoados. Entregamos esses momentos que se seguem sob os teus cuidados. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Amós. Amós está no Antigo Testamento. Amós, capítulo de número 8, versículos 11 e 12. Ok, isso, por favor. Amós, capítulo 8, aí está perfeito, obrigado. Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Esse é o texto que vamos ler e meditar agora. Hoje uma pessoa me entregou esse cartãozinho branco, que foi entregue no sábado. Aqueles que entregaram já no sábado, outros levaram para casa, também eram livres para isso, era para colocar os nomes dos familiares aqui para oração. Então, vocês que têm os cartões, continuem orando por eles. Aqueles que me entregaram, eu também estou orando por eles. Ok, Amós 8, versos 11 e 12 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Quero ver se vocês estão atentos. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre Minas Gerais. Não, é terra ou é Minas? Mas Minas Gerais está onde? Está na terra, Minas? Então Minas está aí ou não está aí? Vamos ler de novo. Eis que vem dias,
diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre Framingham. Verdade ou mentira? Sobre Boston, sobre todo o estado, sobre toda a terra. Ah, então Minas está aqui, uai. Rondônia também. São Paulo também. Rio de Janeiro. Espírito Santo. Hein? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então o texto está falando que Deus vai mandar fome sobre a terra. Estão preparados para ficar com fome? Não. Vamos continuar a leitura. Eu estou fazendo uma leitura provocativa. A leitura provocativa é para que você possa prestar atenção na leitura e entender o que leu. Vamos ler de novo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre toda a terra. Mas não é fome de pão, e nem é sede de água. Essa fome e essa sede, diz a Bíblia, são de ouvir as palavras do Senhor. Verso 12. E andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor. E aí? Está fraco, e aí? Todo mundo, e aí? Não acharão. Então a notícia é ruim, né? A notícia é horrível. Não acharão. Vamos bater um papo sobre isso. Eu queria que vocês conversassem comigo e vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante. O texto está dizendo que Deus vai fazer uma intervenção sobre a terra inteira. Deus vai fazer uma intervenção sobre a terra inteira. E a intervenção divina vai produzir fome e sede. Deus vai fazer isso. Deus enviará fome e sede sobre a terra inteira. E o texto fala, não é fome de pão, isto é, não vai acabar o arroz, o feijão, a salada, o alimento do dia a dia. Não é isso que a Bíblia está falando. Por isso que fala, não é fome de pão. Está dizendo, a fome que vai ter não é a falta da comida que a gente come. E fala assim, e haverá também sede. Mas a sede não é a ausência, a falta do H2O que a gente bebe. O texto está falando assim, a fome e a sede que Deus vai enviar sobre a terra são espirituais. São da palavra de Deus. E isso é mais sério ainda do que se fosse a fome e a sede materiais. A fome e a sede aqui são espirituais e é mais sério ainda. Bom, para entender esses dois versos, nós precisamos fazer algumas considerações muito importantes. Eu poderia apresentar esse tema com mais detalhes, assim, aí precisaríamos de 2 horas para fazer isso. Mas a gente está tentando terminar o mais cedo possível e por isso eu vou direto ao ponto. Não vai dar tempo a gente fazer o pano de fundo. Eu queria falar sobre a história de Amós, de onde vem Amós, qual que é a ideia de Amós, como é o livro de Amós, mas não precisa. Vamos direto ao assunto, que é o que mais nós precisamos essa noite. Senhores, amigos do YouTube, para que a gente entenda o verso 11, pode voltar ao verso 11, deixar o 11 na tela. Para que a gente entenda o verso 11, nós temos que analisar 2 elementos que aparecem ali. Olhem comigo para o verso 11. Ali tem 2 elementos, que é o pão e a água. Tudo gira em torno do pão e da água, está vendo? Só que fala que não é pão material e nem água material. São espirituais, mas o assunto é pão e água. Então os 2 elementos são pão e água. Não esqueçam disso, pão e água. A fome, o pão, e a sede, a água. Ok, então analisemos assim, irmã Laila, irmã Laila, olha só. Quem é o pão na Bíblia? Vocês quando leem a Bíblia, quem é o pão da vida na Bíblia? Jesus. Todo mundo concorda? Que Jesus é o pão da vida? Sim. Isso está em João 6,48. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então o pão é Jesus. Se o pão da vida é Jesus, quem é a água? Jesus também? Eu sabia que eu ia pegar vocês.
O pão é Jesus, isso aí não há dúvida nenhuma que é Jesus. Mas a água, eu também pensava igual a vocês, pensava que era Jesus também, mas Ellen, não é Ellen. Sabe quem é a água? Vamos abrir a Bíblia para ver quem é? Esse texto eu não passei para ele lá, não vai aparecer na tela. Então você vai ter que abrir a Bíblia junto comigo agora. Abra em João, no Evangelho, a não ser que você consiga colocar aí, mas não se preocupe com isso. João, vamos para João, capítulo 7. João está no Novo Testamento, capítulo 7. Esse texto aqui a gente vai agora descobrir quem é essa água mencionada no texto. João, capítulo 7, por favor, versículos 37 em diante. Repetindo, João 7, do verso 37 em diante. Vou esperar que vocês abram a Bíblia para a gente ler. Quem tem a Bíblia já achou? E quem não achou, ouça que eu vou ler e está tudo bem. João 7, verso 37 em diante. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Parei. É por isso aí que você falou que a água é Jesus, né? Porque Jesus falou assim, que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí você fala, pronto, é Jesus. Parece que é, mas não é. Quer ver? Vamos continuar a leitura. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito a quem? Então isso que ele estava falando não era com respeito a ele, era com respeito a quem? Ao Espírito Santo. Entendeu, Alexandra? Entendeu? Veja como é claro esse negócio aqui. Vamos ler de novo, verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Glorificado. Então, Jesus, quando se levantou no último dia da festa e falou assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba, sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim, vem a mim que eu te dou o Espírito Santo. Porque quem nos dá o Espírito Santo é Jesus. É Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem disse, eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei outro Consolador para que fique com vocês. Não foi assim? Então quem nos dá o Espírito Santo é Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá, voltando para Amós. Olha, ele conseguiu colocar o texto, hein? Muito obrigado. Voltando para Amós. Amós está dizendo assim, que vai chegar um tempo em que haverá fome e sede. Aí cita o pão e a água. O pão é uma referência a quem? A Jesus. E a água é uma referência a quem? Ao Espírito Santo. Vamos de novo. Tem que estar na ponta da língua esse negócio, hein? Vamos lá, quem é o pão? Está fraco, todo mundo. Quem é o pão? Tá, quem é a água? Tá. Então veja que Amós está falando algo muito profundo. Ele está dizendo que um dia, o ministério de Jesus, que é o pão, e o ministério do Espírito Santo, que é a água, esses dois ministérios irão acabar. Entendeu, Cláudia? Ou seja, o que Amós está dizendo, está profetizando, é que o ministério de Jesus vai terminar, aí vai ter fome. E o ministério do Espírito Santo vai terminar, e aí vai ter sede. Olha como isso é profundo. Então, para entender esse texto de Amós, nós temos que entender qual é o ministério de Jesus e qual é o ministério do Espírito Santo. Se entendermos isso, aí entenderemos o texto. E aí vai fazer muito sentido para nós tudo que vocês já sabem da Bíblia e tudo que eu também sei, porque a Bíblia é como um quebra-cabeça, e cada texto, cada estudo é uma peça que vai sendo usada para montar um cenário. Porque algumas coisas você fala assim, eu sei isso, mas isso aqui não faz sentido, não tem isso. Isso aqui para mim está claro, mas isso aqui não faz sentido. Então quando você começa, Luiz, a estudar a Bíblia, os textos bíblicos e os temas, eles vão se encaixando como um quebra-cabeça. E aí começa a fazer sentido para você, e você fala assim, agora eu entendo o que Jesus queria dizer, agora eu entendo o que fulano tal queria dizer, agora sim, isso aqui está claro. Por isso que é importante a gente analisar o texto, entender o texto e receber a bênção que Deus tem nesse texto para cada um de nós. Então observem, quando Amós fala do pão e da água, vou repetir, está falando do ministério de Jesus e do ministério do Espírito Santo. Qual é o ministério de Jesus hoje? Vamos lá, Jesus veio à terra? Veio. Morreu na cruz? Morreu, falamos sobre isso ontem. Ressuscitou? Ressuscitou.
E depois que ele ressuscitou, ele foi para onde? Olhem para mim, depois que ele ressuscitou, ele foi para onde? Para o céu. Então vamos lá. Teologicamente, biblicamente falando, onde Jesus está agora? No céu, exatamente. No céu. Em que lugar do céu? No santuário. Em que lugar do santuário? No Santíssimo. Então, claro, Jesus também está aqui? Também está aqui. Jesus está lá em casa? Também está lá em casa. Porque Jesus é onipresente. Mas falando teologicamente, Jesus está no céu. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Então Jesus é o nosso advogado. Amém? É o nosso mediador, que é a mesma coisa. É o nosso intercessor, que é a mesma coisa. E agora eu vou falar uma palavra que tem muito no Brasil. Não sei se aqui tem. No Brasil eu sei que tem. Jesus é nosso fiador. Aqui tem fiador? Não sei se tem. Não sei. Mas no Brasil eu sei que tem. É aquele que está do teu lado e fala assim: eu assumo a bronca. É ou não é? Eu pode alugar para ele que eu garanto que vai dar certo. E se der errado, eu pago a conta. É a história do samaritano lá. Entendeu? Atende ele que eu vou, quando eu voltar, o que tiver eu pago. Entendeu? Então, Jesus é o nosso intercessor. Amém, irmãos? Por isso que a gente ora a Deus em nome de quem? De Jesus, porque Jesus é quem intercede. Então, resumindo, esse é o ministério de Jesus. Só que agora tem uma outra revelação que vai virar uma outra página na sua vida. É uma chave de virada, vai virar mais uma chave, a chave vai virar mais uma página. Sabe qual é? É assim, ó. Jesus está no céu, no santuário celestial, no lugar santíssimo, como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso mediador, intercedendo por nós. Ok. Isso significa que enquanto Jesus estiver lá, atenção, senhores, entendam bem o que eu vou dizer agora, hein? Enquanto Jesus estiver lá, intercedendo por nós, enquanto Jesus estiver lá, intercedendo por nós, significa dizer que a porta da graça está aberta. Então, toda vez que você ouvir assim, porta da graça aberta, oportunidade de salvação para todos, Jesus ama todos, Jesus tem um plano para todos, essas expressões que a gente usa, todas elas estão falando a mesma coisa. Está dizendo assim: Jesus está no céu, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Enquanto ele estiver lá fazendo isso, significa que a porta da graça está aberta e significa que a chance de salvação existe para todo ser humano na face da terra. É isso que esse texto de Amós está dizendo. Quando fala do pão, o pão é Jesus. E o ministério de Jesus, resumidamente, é esse aqui. Agora escutem. Qual é o ministério do Espírito Santo? Então vamos lá. Enquanto Jesus voltou para o céu e está lá no céu, o Espírito Santo está onde? Está aqui em Framingham, está em Minas Gerais, está em São Paulo, está no Rio Grande do Sul, está em todo lugar. O Espírito Santo, sabe onde ele mora? Vocês imaginam onde o Espírito Santo mora? Não, eu sei que está no seu coração, mas falando assim, de uma forma mais teológica, sabe onde ele mora? Na terra. O Espírito Santo mora na terra. E onde mora Jesus? No céu. E o que isso significa? Muita coisa. Mas eu vou dizer uma das coisas. Jesus, quando veio à terra, se tornou homem, sim ou não? Conversa comigo. Se tornou homem, sim ou não? Sim. Jesus, quando voltou para o céu, deixou de ser homem? Ele tem a forma humana até hoje? Sim. A forma humana ele adquiriu para sempre. Isso quer dizer que nós temos um representante lá em cima. Quem entendeu, diga amém. E vem cá, e o Espírito Santo se tornou homem? Não. Então o Espírito Santo é Deus. Sim. E onde está o Espírito Santo? Aqui. Sabe o que é isso? Você vai gostar demais. Nós temos um representante que se tornou homem lá no céu. E o céu tem um representante aqui. Diga amém. Está conectado. Entendeu ou não? Conectado. Deus não nos abandonou. Tem um representante do céu aqui e nós temos um lá.
O negócio tá montado, entendeu? Estamos enganchados. O céu e a terra. Deus não esqueceu nenhum de nós. Deus não abandonou essa terra. Deus não abandonou a humanidade. O Espírito Santo está aqui. Amém outra vez? E isso não é brincadeira não. O Espírito Santo está aqui fazendo uma obra extraordinária. Agora, qual é a obra dele? Qual é o ministério dele? O que o Espírito Santo faz? Ele trabalha com o quê? Qual é o trabalho? Qual é a profissão do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é muito grande. O ministério dele é muito grande. Mas um resumo do resumo do resumo do resumo é o que vocês falaram. O resumo do resumo do resumo do ministério dele é convencer o ser humano de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o resumo do resumo do resumo do ministério do Espírito Santo. Quer ver uma coisa muito linda? Quem foi que nos trouxe aqui hoje? O Espírito Santo. Quem nos convenceu para estudar a Bíblia? O Espírito Santo. Quem nos faz entender a Bíblia? O Espírito Santo. Quem toca o coração da gente para a gente aceitar Jesus? O Espírito Santo. Quem coloca o arrependimento em nosso coração? O Espírito Santo. Quem faz a gente pedir perdão para alguém que a gente teve um problema? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz um trabalho extraordinário. Extraordinário. Sabe quando você passa perto de alguém que está sofrendo muito e você olha e você tem compaixão, você sente dó, sente pena, você quer ajudar uma pessoa que está passando por uma dificuldade? Esse sentimento de compaixão é obra do Espírito Santo. O amor que você sente é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo faz um trabalho extraordinário. Mas o resumo do resumo do resumo do que ele faz é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, isso aqui merece um chega mais perto. Sabe por quê? Pensa num trabalho difícil. É um trabalho difícil. Convencer a pessoa do pecado. Essa é uma coisa dificílima. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo em que tudo é relativo. Tudo é relativo. Assim, ó. O que é errado para você, não é errado para mim. O que é pecado para você, não é pecado para mim. Essa semana eu conversava com alguém sobre isso. Entendeu? Então, por exemplo, tem gente que vem para a igreja e fala assim: eu gosto da igreja, mas não vem me pedir para batizar. Sabe por quê? Sabe por que a pessoa pensa assim? Porque a pessoa não quer ter um compromisso e ter que mudar de vida. Ela quer a bênção de Deus, mas ela não quer aquele compromisso assim, tipo, eu sou membro, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, eu quero Deus, quero a bênção de Deus, quero ir até para o céu, mas quero viver do meu jeito. Ninguém vem dizer o que eu tenho que fazer, que roupa que eu tenho que vestir, que negócio que eu tenho que botar na minha cabeça, na minha orelha, no meu pescoço, na minha perna. Não vem me dizer se eu posso tocar esse piano, se eu posso tocar essa bateria aqui, se eu posso usar essa blusa aqui, se eu posso usar uma camiseta por baixo, eu posso pregar de tênis, de sapato, cabelo vermelho, amarelo, azul. Não me meta na minha vida. Eu quero servir a Deus do meu jeito. Então, imagina você a luta do Espírito Santo, convencer uma pessoa do que é certo e do que é errado, se as pessoas acham que o que elas fazem está certo. Tenta botar um padrão para você ver, numa igreja, fala assim: aqui todo mundo vai vestir preto. Tu vai ver a encrenca que tu vai arrumar. Não, aqui todo mundo vai vestir amarelo. Não, aqui todo mundo vai vestir branco. Aqui todo mundo vai ser assim. Você vai ver o problema que dá. Porque a pessoa fala assim: cadê minha individualidade? Né? Eu não gostei dessa igreja não, vou para outra. Tem outra que aceita o que eu quero, aí vai para outra. Então, olha a luta do Espírito Santo. Vocês estão entendendo a luta do Espírito Santo? Pega os 10 mandamentos. Vamos sair da questão de aparência. Vamos falar dos 10 mandamentos. Pega os 10 mandamentos. Tem igreja que aceita os 10 mandamentos, e tem igreja que fala assim: não, a lei foi abolida. Tem igreja que guarda o sábado, outra guarda o domingo, outra guarda a sexta-feira. E aí? Como é que tu vai convencer a pessoa? Entendeu ou não? Uma é mais fanática, mais extremista, a outra é mais liberal, e todas falam de Deus, todas falam de Jesus, todas têm Bíblia, todas não sei o quê. Olha a missão do Espírito Santo: convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que é pecado? Aí está o problema. Convencer a pessoa do pecado. O que é pecado? Nós estamos numa era que agora tem as igrejas consideradas igrejas inclusivas. O que é uma igreja inclusiva?
Bom, aí cada uma tem que explicar a sua, né? Mas nós estamos numa época assim, inclusiva. Todas deveriam ser inclusivas, todas. Mas o que significa ser uma igreja inclusiva? Significa receber todas as pessoas como elas são? Sim. Mas significa que essa pessoa não vai mudar de vida, não precisa mudar de vida? Ela é aceita como ela é, mas ela não precisa mudar de vida? Então essa igreja aqui é inclusiva. Pode vir você, todo mundo é bem-vindo. Sim, está certo. Mas e agora? Ela vai ficar do jeito que ela veio para sempre? Ou ela tem que mudar de vida? Ou não precisa mudar de vida? Precisa batizar ou não precisa batizar? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Percebe a dificuldade que é? O Espírito Santo tem uma missão muito difícil. Convencer a pessoa do pecado. Rapaz, eu já me envolvi com tanta discussão bíblica por aí. Porque é o seguinte, o que é errado para um não é errado para outro. Vocês entendem o que eu estou falando? Quer ver uma coisa? Só do cristianismo, sabe quantas denominações existem? Só do cristianismo. No Brasil, mais de 40 mil denominações diferentes. Batista, presbiteriana, assembleia, congregação, igreja da fé, igreja universal, igreja internacional, igreja mundial, só 40 mil denominações. E se você olhar a nível de mundo, deve ser muito mais. E aí, você pega essas 40 mil denominações que usam uma Bíblia só. Aí você pega a liderança das 40 mil, senta todo mundo e fala assim, me explica esse texto aqui. Tu vai ver a briga que vai dar. Porque um diz assim, eu acho que é assim, outro fala, eu acho que é assim. Não, mas para mim é assim, mas tem o grego, mas tem o hebraico, mas tem o aramaico, mas tem a declinação, mas tem não sei o quê. Essa palavra significa 3 coisas, essa aqui significa 5, aquela significa 10. Então você defende um lado, eu defendo o outro e tal. Então, veja, não é uma tarefa fácil. E por isso que as igrejas, elas vão passando por desafios. À medida que vai chegando o fim dos tempos, as igrejas vão passando por desafios. O pastor, orem pelos pastores. O pastor tem uma missão muito grande, que ele tem que lidar com tudo isso numa igreja e com muito cuidado, porque ele tem um rebanho na mão. E cada cabeça é um mundo à parte, cada ser humano é um mundo à parte. Entendeu? Dependendo do que é falado, um se ofende, o outro se alegra. Um comemora, o outro fala, não volto mais aqui. Olha o tamanho do desafio. Então, o Espírito Santo tem uma missão muito grande e uma missão muito difícil. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quer que eu diga uma coisa para você? O Espírito Santo é especialista nisso. Porém, não depende só dele. Se dependesse só dele, estava fácil. É que depende de nós. Nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma bênção, mas pode se tornar um problema quando ele é mal usado. O livre-arbítrio. O que você faria se o seu filho chegasse para você e falasse assim, eu não gosto mais de você? O que você faria? E se a sua filha querida, que você criou como uma boneca a vida inteira, aí chega para você e fala assim, mãe, eu não gosto mais de você. O que você faria? Você diria assim, de boa, tranquilo. É assim? Não. E o que você acha que Deus faz quando a gente diz para ele assim, não quero ler a Bíblia, não quero orar, não quero batizar, não quero ir para a igreja, não quero nem ir para o céu mais? O que você acha que Deus sente? Percebeu? Então, irmãos, o Espírito Santo tem essa missão. Convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E sabe o que Amós está falando? Está falando assim, vai chegar um tempo que esses 2 ministérios, o de Jesus lá em cima e o do Espírito Santo aqui embaixo, irão terminar. Os 2 ministérios irão terminar. Vai chegar um dia, irmã,
em que lá no céu, Jesus vai levantar a mão e vai dizer assim: está feito. Jesus vai levantar a mão lá no céu e vai dizer assim: está feito. Quando Jesus falar lá no céu, está feito, aqui na terra o Espírito Santo vai dizer assim: aqui também está feito. Jesus vai dizer lá no céu: acabou o meu trabalho, terminei meu trabalho. E aqui na terra o Espírito Santo vai dizer assim: aqui também acabou, eu também terminei o meu trabalho. No mesmo dia, vai ser junto. Então Jesus fala: acabou aqui. O Espírito Santo fala: acabou aqui também. Jesus fala assim: está feito aqui. O Espírito Santo fala: está feito aqui também. Então terminou. Quando terminar o ministério de Cristo lá e o ministério do Espírito Santo aqui, aí fecha a porta da graça. Lembra que a porta está aberta porque Jesus intercede e o Espírito Santo trabalha conosco. A porta estará fechada quando Jesus terminar o seu trabalho e quando o Espírito Santo terminar o seu trabalho aqui na terra. Aí a porta da graça se fechará. Querem ver isso? Eu quero ler um outro texto que não está no roteiro da nossa equipe lá em cima, mas eu queria ler agora com vocês. Abram a Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Anotem esse texto, senhores. Gênesis capítulo 6. E vamos ler somente o verso 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, portanto é bem fácil de localizar. Capítulo 6, verso 3. Diz assim: então disse o Senhor: o meu espírito, com E maiúsculo, não agirá para sempre no homem, porque o homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Você viu a primeira parte do verso? Está dizendo assim: o meu espírito não vai agir para sempre no homem. O que isso está sugerindo? Está dizendo que o Espírito Santo vai deixar de agir em algum momento. Ele está agindo hoje, está trabalhando hoje, mas vai chegar uma hora que ele vai deixar de agir. O texto está dizendo assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Em outras palavras, o ministério do Espírito Santo vai acabar e o ministério de Jesus também vai acabar. E quando esse dia chegar, quando Jesus lá do céu falar está feito, quando o Espírito Santo aqui na terra falar está feito, quando a porta da graça se fechar, aí, senhores, vai acontecer o que Amós profetizou. Aí vai acontecer a fome e a sede. Por que a fome e por que a sede? Porque as pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que não aceitaram a salvação, as pessoas que não se entregaram a Jesus, quando a porta fechar, quando Jesus terminar o seu ministério, quando o Espírito Santo terminar o seu ministério, estas pessoas terão um tempo de angústia. Um tempo de angústia como nunca tiveram. Um tempo de angústia como nunca na história. E esse tempo de angústia é a fome e a sede mencionados em Amós capítulo 8, verso 11. Porque é o seguinte: hoje, quando a gente tem angústia, quando a gente tem problema, quando nós temos nossas batalhas, o que a gente faz? A gente ora a Deus, a gente estuda a Bíblia, a gente pede para alguém orar para a gente vem à igreja, a gente recebe o abraço de alguém, a gente recebe uma palavra de alguém, né? E hoje você consegue, vem triste e volta tranquilo para casa, você vem aflito e volta em paz para casa. Por quê? Porque Deus tem a sua igreja, tem os seus filhos, um ora pelo outro, um ajuda o outro, a gente faz uma visita, a gente convida para um almoço, dá o abraço, dá o carinho, e pelo poder de Deus, o Espírito Santo, Jesus trabalhando, a pessoa tem paz. Naquele dia, quando a porta fechar, então não haverá mais isso. Porque quando a porta da graça fechar, senhores, as igrejas também estarão fechadas. Não haverá mais pregadores, não haverá mais semanas como esta. Não haverá semana de oração, nem semana de evangelismo. Não haverá mais pregação pela TV Novo Tempo e nem transmissão pelo YouTube. Não haverá mais nada. Quando fechar a porta da graça, fechou, acabou, encerrou. Quem se salvou, e quem não se salvou, não se salvará mais. Então, naquele dia, é assim: se a pessoa não aceitou enquanto teve oportunidade, naquele dia, ela não poderá mais ser salva. Por quê? Porque não haverá mais intercessor, porque não haverá mais o Espírito Santo trabalhando. Então, essas pessoas estarão em total angústia e serão dominadas por Satanás, e haverá uma angústia, um vazio muito grande no coração dessas pessoas, e elas estarão buscando uma palavra. É o que diz o verso 12, fala assim: as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão
correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Essa expressão, procurarão a palavra de Deus e não acharão, denota angústia, denota desespero, mostra uma situação de que as pessoas estarão apavoradas, estarão desesperadas. Por isso que diz, andarão de mar a mar. Esse negócio de mar a mar quer dizer que pessoas irão viajar para buscar uma palavra, pessoas irão viajar para outros países, para outros estados, para outros lugares, para encontrar uma palavra. Veja, de mar a mar, do norte até o oriente, percebe aí um roteiro de viagem, pessoas buscando em algum lugar, e diz assim, as pessoas estarão procurando a palavra do Senhor e não acharão. Mas quando fala que as pessoas irão procurar a palavra e não acharão, não significa que as pessoas não vão achar uma Bíblia. As pessoas poderão achar uma Bíblia, porque hoje a Bíblia está aqui em nossas mãos, mas também temos a Bíblia eletrônica, e também tem Bíblias enterradas embaixo da terra para ser guardada e protegida. Dificilmente, eu não creio que as Bíblias irão desaparecer, eu não creio. Ela pode desaparecer, a Bíblia física, alguém pode tomar minha Bíblia, mas não pode, por exemplo, impedir aquelas Bíblias que estão guardadas embaixo da terra. E hoje tem Bíblias guardadas em lugares que a gente não imagina, está tudo na nuvem, não é? Tudo na nuvem, tem toda a proteção. A questão não está se a pessoa vai ter a Bíblia na mão ou não vai ter a Bíblia na mão. Essa não é a questão. Sabe qual é a questão? É que Jesus não intercede mais. Essa é a questão, é que o Espírito Santo não agirá mais. Essa é a questão. Eu pergunto a vocês, vocês sabem por que esse livro é tão poderoso? Sabem por que esse livro é tão extraordinário? Sabe por que você sai do trabalho e vem direto para cá para estudar a Bíblia? Sabe por que você é cristão e aceitou Jesus baseado na Bíblia? Sabe por que esse livro é tão poderoso que atrai o doutor e atrai a pessoa mais simples, atrai o professor e o aluno, atrai o médico e o paciente, atrai pessoas de todas as culturas do mundo inteiro, de toda a história? Sabe de onde vem o poder desse livro? Não vem do papel aqui e nem da tinta. Esse papel e essa tinta são os mesmos materiais usados para fazer livro de matemática, livro de história, de biologia, de geografia, é ou não é? De medicina. Pega qualquer livro, é papel e tinta igual. E por que esse é poderoso e o outro não é? E por que esse salva e o outro não salva? Porque esse livro aqui, o poder que tem nele, vem do nome, do poder e do ministério de Cristo Jesus. Esse livro é poderoso porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ele é diferente, certo? Agora eu pergunto para você, para que vai servir a Bíblia se Jesus não intercede mais? Para que serve a Bíblia se o Espírito Santo não intercede mais, não trabalha mais? Então a Bíblia não terá nenhuma função, porque o que salva a gente não é o papel e a tinta da Bíblia. Você pode pegar a Bíblia e deixar aberta na sua casa, no Salmo 91, no Salmo 23, você pode fazer qualquer ritual, acender uma vela junto com a Bíblia, pegar um incenso e jogar na tua casa, não resolve nada, meu amigo. O que resolve é você estudar a Bíblia. O que resolve é você orar, porque o poder está no nome de Jesus. O poder está no nome do Espírito Santo. Então, quando Jesus não interceder mais, quando o Espírito Santo não trabalhar mais, então as pessoas, elas poderão achar uma Bíblia, mas não acharão a paz, não acharão o perdão, não acharão a salvação, não acharão a reconciliação, a angústia, o desespero, a fome, a sede, vão tomar conta delas. Por isso que diz a Bíblia, as pessoas não vão achar uma palavra de paz. Veja, eu estou pregando agora, não estou? O Espírito Santo está aqui trabalhando conosco. Eu estou pregando, o Espírito Santo está falando com você e falando comigo. O Espírito Santo vai falando com a gente enquanto eu leio a Bíblia e você lê a Bíblia e eu estou explicando a Bíblia. Enquanto eu faço isso, Jesus está lá intercedendo por vocês e por mim, e o Espírito Santo está aqui o tempo todo trabalhando. Ele vai nela, vai nele ali, vai nessa irmã aqui, vai na outra ali, vai naquele ali, vai na garota, vai no outro. Um chora, o outro se emociona, o outro fica pensativo, o outro ajoelha, o outro batiza, o outro não batiza. É uma guerra, entendeu ou não? Mas o Espírito Santo está aqui trabalhando. Ele está trabalhando o tempo todo conosco, o tempo todo, de dia e de noite, 24 horas. O Espírito Santo continua trabalhando. Agora, veja, naquele dia, quando fechar a porta da graça, quando Jesus parar o seu trabalho, quando o Espírito Santo terminar o seu trabalho, então não haverá mais nada disso. Então, naquele dia, quando Jesus falar assim, está feito, aí, meus amigos, tudo vai acontecer pela última vez. Jesus diz, está feito aqui. O Espírito Santo diz, está feito aqui. Nesse dia, haverá a última semana de evangelismo. Nesse dia, haverá o último culto público. Nesse dia, haverá a última pregação.
Nesse dia haverá a última transmissão pelas redes sociais. Nesse dia haverá o último programa da TV Novo Tempo. Nesse dia haverá a última música de apelo, viu, Jasmin? Nesse dia haverá o último chamado, o último apelo feito, o último chega mais perto, a última vez que alguém vai chamar alguém para aceitar Jesus. Nesse dia, a última pessoa tomará a última decisão. Nesse dia, o pastor Walter vai entrar e o pastor Sérgio também para batizar a última pessoa. Tudo vai acontecer pela última vez e a porta se fechará. E quando a porta se fechar, vários textos bíblicos, várias profecias bíblicas irão se cumprir simultaneamente. Uma delas é Apocalipse 22, verso 11, que diz: quem é justo continua sendo justo, e quem é ímpio continuará sendo ímpio. Ou seja, não dá mais para mudar. Também vai se cumprir Apocalipse 7. Os anjos de Apocalipse 7 vão soltar os ventos. E também vai se cumprir Apocalipse 16. Cairão sobre a terra as 7 últimas pragas de Apocalipse. Nesse dia, as últimas profecias irão se cumprir. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salvará mais. Fechou a porta da graça. Então virá a fome e a sede. Alguém poderá dizer assim: onde tem um pastor? Não, não tem mais pastor. Onde tem uma igreja, um culto? Não, não tem mais culto. E a semana, a chave da virada? Não, já não tem mais. Escuta, e alguém pode orar por mim? Não, não tem mais isso, acabou. E alguém pode fazer uma visita na minha casa e explicar a Bíblia para mim? Não, já não tem mais, fechou a porta da graça. Mas agora eu estou angustiado, eu não consigo dormir, eu estou apavorado. Mas agora é tarde demais, não é mais possível. Então haverá essa fome e essa sede. E alguém vai dizer assim: peraí, tem um pregador lá na Times Square, em Nova York. Aí você pega um carro daqui ou um avião e vai para Times Square, chega lá, não, é mentira, não tem mais. Alguém fala: não, tem um pregador lá em Los Angeles. E você pega um avião, vai para Los Angeles. E não tem mais pregador em Los Angeles, não é verdade, é mentira. Alguém fala: não, mas tem um pregador em Washington. E você vai para Washington. Não tem mais. Alguém fala assim: não, mas espera aí, vai ter um pregador em Berlim, na Alemanha. E alguém vai para a Alemanha. Não tem mais, é mentira. Não, mas tem um pregador na Praça da Sé, em São Paulo. Não, também não tem mais. Alguém viaja até lá. Por isso que o texto fala: irão de mar a mar, do norte até o oriente, e correrão por toda parte. Está vendo o texto? Então as pessoas irão tentar encontrar uma mensagem, uma palavra, uma oração. Alguém, por favor, ora por mim. Eu estou angustiado, eu tenho fome, tenho sede, eu estou desesperado. Uma oração. Não tem mais oração. O Espírito Santo não trabalha mais para salvar ninguém. E Jesus já não intercede mais. Acabou, meu amigo. E essas pessoas serão dominadas pelo inimigo de Deus. O inimigo vai tomar conta delas. E por isso haverá um tempo de angústia, um desespero muito grande. Mas não haverá mais nenhuma oportunidade. A porta fechou. Por isso, senhores, é que toda pregação que eu faço aqui, eu faço um apelo. Eu sei que às vezes eu insisto, e eu deveria insistir mais, para ser bem sincero. Eu sei que pode incomodar uma pessoa ou outra. Eu sei que alguém pode levantar durante o culto e ir embora. Eu sei que isso pode acontecer. Eu sei que alguém pode sair por aí e falar: eu fui lá, mas estão me pressionando. Eu sei que alguém pode falar isso. Mas eu prefiro que você se sinta pressionado para ser salvo do que ser pressionado por Satanás para ir para o inferno. Eu prefiro que você se sinta incomodado com a minha pregação e possa ir embora para casa dizendo assim: não, isso está me incomodando muito, eu nem vou mais lá. Você pode tomar essa decisão se você quiser. Mas uma coisa você não poderá fazer: quando Jesus voltar, se você não for salvo, você não vai poder dizer que você não sabia, e nem vai poder dizer que você não teve chance, e nem vai poder dizer que você não teve oportunidade. Vocês estão vendo, eu estou pregando a semana inteira, e aqui tem um batistério do meu lado o tempo todo. Você olha para ele está chamando você, e você não aceita, e você não procura gente, e você não diz: me batiza. Você está pensando que vai ficar assim até quando? Você acha que essas chances vão durar até quando? Você acha que tudo isso que eu estou falando é um passatempo? Não é.
Eu sei que você tem o livre-arbítrio, eu sei que você pode fazer o que você quiser, óbvio que você pode, mas eu sou um pregador, e eu como pregador e como evangelista, eu preciso dizer para você, tem que sair da zona de conforto, e precisa tomar uma decisão, porque se você não fizer isso, você não será salvo, e se você não for salvo, não vai dizer que não teve chance, tá? Não vai colocar culpa em Deus, e nem na igreja, e não vai dizer assim, ninguém me avisou, ninguém me falou, eu estou lhe avisando, eu estou lhe dizendo. Então não vai dizer que não teve chance, você está tendo chance, e você da internet também. Então, meus amigos, Deus está nos dando a grande chance da nossa vida. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Eu insisto nisso, se eu pudesse me batizar 1000 vezes, eu me batizaria 1000 vezes. O batismo é uma coisa boa para você, não é uma coisa ruim para você. Se fosse ruim, eu não falaria sobre isso. É tão importante que o próprio Jesus foi batizado. E se não fosse, ele também não teria sido batizado. Percebe? Então veja, eu sei porque algumas pessoas têm dificuldades para isso. É porque o Satanás não quer que você se batize. Sabia disso? Enquanto eu estou pregando, o Satanás está lutando para você não se batizar. E vem um monte de pensamento, não, agora não, você não pode, você tem que trabalhar, tem que não sei o quê, tem que pagar não sei o quê, e não sei mais o quê. Vem um monte de pensamento na cabeça. Está repreendido em nome de Jesus. E eu termino lendo o último versículo de hoje. Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus capítulo 5, verso 6, é um texto maravilhoso, que diz assim, Mateus 5, verso 6, está na tela também. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse texto é incrível. E ele traz um contraponto ao texto de Amós. Entendeu, Diogo? Porque o texto de Amós, pastor Sérgio, ele fala assim, ai de quem tiver fome e sede, porque vai procurar e não vai achar, né? Amós está dizendo assim, ai de quem tiver fome e sede, vai procurar e não vai achar. Mas aí vem Jesus nesse texto, no Sermão da Montanha, e diz assim, bem-aventurados quem tem fome e sede. Para Jesus é bom ter fome e sede, para Amós é ruim ter fome e sede. Para Jesus ter fome e sede significa salvação. Para Amós ter fome e sede significa perdição. Para Jesus, bem-aventurados quem tem fome e sede. Para Amós, amaldiçoados quem tem fome e sede. Os dois textos falam de fome e sede. Um diz, parabéns para quem tem fome e sede. Nota 10 para quem tem fome e sede. Muito bem quem tem fome e sede. E o outro diz assim, ai de quem tiver fome e sede. Coitado de quem tiver fome e sede. Está perdido. Por quê? Porque o texto de Amós se refere aos últimos dias. O texto de Amós é para a partir do fechamento da porta da graça. Quando fechar a porta, ai de quem tiver fome e sede, porque vai procurar e não vai achar. Mas o texto que está na tela de Jesus é para os dias de hoje. É para o tempo em que a porta está aberta. E hoje a porta está aberta. Então hoje Jesus fala assim, bem-aventurados quem tem fome e sede. Bem-aventurados quer dizer, sabe o quê? Abençoados, felizes, quem tem fome e sede hoje.
Porque a porta ainda está aberta. Deixa eu fazer uma pergunta para quem gosta de cozinhar. Para quem gosta de fazer comida, cozinhar. Você pode me dizer o que é que dá sabor à comida? É o sal. O tempero. Eu também pensava assim. Mas descobri que não. Sabe o que é que dá sabor à comida? A fome. Sabe o que torna a água deliciosa? A sede. Você já viu um homeless no Brasil? Já viu os mendigos? Já viu alguém pegar comida do lixo e comer como se fosse um banquete? O que você jogou fora, alguém pegou e comeu como se fosse um banquete. Sabe por que você jogou fora? Porque você não tinha fome. E sabe por que ele pegou e comeu como um banquete? Porque ele tem fome. Quando você tem fome, até um pãozinho seco é uma delícia. Na vida espiritual é a mesma coisa. Sabe por que tem gente que vem a uma reunião como essa e sai daqui feliz da vida e fala assim: que noite, que banquete, que mensagem. E a pessoa sai daqui feliz, arrebatada, porque ela entrou com fome. E sabe por que tem gente na mesma reunião que sai daqui e diz assim: não era tudo o que eu pensava. Isso aí eu já sabia. Isso eu já conhecia. E se eu fosse ele, ainda falaria mais isso e mais aquilo. E ele não falou isso, não falou aquilo, podia falar. E a pessoa sai fazendo observações. E alguns saem criticando, e alguns saem desdenhando. E alguns não voltam mais. Você sabe o que torna uma reunião como essa especial para um e não tão especial para outro? Depende da sua fome, do nível da sua fome. Se você já está satisfeito, podem colocar o banquete do rei na sua frente. Não vale nada, não significa nada, porque você não tem fome, você já está satisfeito. Se você vem para uma igreja como esta, escuta um sermão, um estudo bíblico como esse, mas você está cheio dos seus conhecimentos, está cheio das suas filosofias, está cheio dos seus conceitos, está cheio dos seus preconceitos. Você é o senhor da razão, você é a senhora da razão, você está certo, ninguém mais está certo. Então você entra aqui, mas você está cheio dos seus próprios conhecimentos. Então você não tem fome. Aí você entra e fica observando as coisas, e observa o cabelo de um, o sapato do outro, e o som, e não sei o que, e esquece de comer. É porque você está cheio dos seus próprios conhecimentos. E por isso a igreja não é interessante para você. E por isso o programa não mexe com você. Mas a pessoa que tem fome de Deus, ela entra aqui, o sermão pode ser um versículo só, e por 5 minutos só, e pregado por uma criança, ou por uma pessoa analfabeta. A pessoa entra com fome, ela sai daqui e diz assim: uau, que bênção foi hoje. Deus quer que tenhamos fome da sua palavra. Deus quer que tenhamos sede da salvação. Deus quer que você e eu tenhamos fome e sede do céu. Tem que ter fome do céu, tem que ter fome de salvação, tem que ter sede da graça, tem que ter sede do perdão, tem que ter sede de reconciliação. Nós temos que ser diferentes, nós temos que falar: Deus, tem misericórdia de mim, eu não estou sentindo nada, eu não estou entendendo direito, Senhor, tem compaixão de mim, entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura e muda a minha vida. Precisamos ter um pouco mais da sensibilidade espiritual,
Precisamos estar abertos para o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando, mas nem todo mundo sente. O Espírito Santo está trabalhando, mas nem todo mundo percebe. O Espírito Santo está agindo, mas nem todo mundo percebe. Uma vez eu fiz uma série de evangelismo numa cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e conheci um rapaz chamado Benedito. O Benedito era um alcoólatra. Ele ia para a igreja bêbado. Era conhecido da igreja inteira. Benedito, o cara que é alcoólatra. Os irmãos viam o Benedito na rua, caído, alcoolizado. E quando tinha uma semana bonita de evangelismo na igreja, ou uma semana de oração jovem, algum programa especial, pastor Walter, o irmão Benedito, ele se animava, sabe? E falava, agora eu vou mudar de vida. E aceitava os apelos, aceitava Jesus. Era uma coisa mais linda. Aí mudava de roupa, cortava o cabelo. E todo mundo se animava e dizia assim, agora Benedito vai se converter e tal. Quando ia chegando perto do batismo, ele voltava a beber. Isso já era uma rotina. Então os irmãos falavam assim, esse aí nunca vai se converter. Aí eu fiz um evangelismo lá na região dele, na cidade dele. Benedito começou a frequentar, estudar a Bíblia, parou de beber, parou de fumar, começou a usar terno e gravata, cortou o cabelo, começou a usar perfume, ficou bonitão. E eu falei assim, que lindo. Aí um dia contei a história dele assim na frente, chamei Benedito à frente, ele veio, deu um testemunho maravilhoso. Aí eu feliz, eu via que a igreja ficava meio assim, né? Eu pensava, os irmãos não falam amém? Aí eu falei para o ancião, rapaz, eu contei um testemunho bonito e os irmãos saem um amém meio sem graça. Ele falou, não rapaz, é que todo mundo conhece esse cara aqui. Isso aí ele faz sempre. Os irmãos já sabem, quando chega perto do batismo ele volta a beber. Falei, não, mas o Espírito Santo está trabalhando com ele. Não, mas ele já teve isso aí já várias vezes. Eu falei, eu sei, mas o Espírito Santo está trabalhando. São etapas do milagre. Não, os irmãos aqui não confiam mais não. Eu falei, não, eu confio nesse camarada. Eu sei que Deus vai mudar a vida dele. E eu falei, eu confio nele. E insisti com ele, visitei, falei, Benedito, Deus vai mudar a tua vida mesmo, rapaz. Nós vamos te batizar, hein? Mas me ajuda, hein? Já fiquei sabendo da tua história. Não vai pisar na bola, não vai beber de novo. Ele, não, pastor, deixa comigo, agora eu estou firme. Agora eu me batizo, ele dizia. E eu falei, eu confio em você. E vamos lá. E o homem firme me ajudava, fazia visita, ficava na porta, entregava cartão, entregava a Bíblia. Eu falei, agora vai. Chegou a véspera do batismo. O batismo não era nem véspera, era no dia. Só que o que aconteceu com ele, que eu vou contar, foi na véspera. No sábado. O batismo era no domingo à noite. No sábado, estávamos todos na igreja, chega Benedito. Bêbado. Suado, sujo, no sábado de manhã. A igreja toda viu. Eu olhei e falei assim, meu pai, como diz no Rio de Janeiro, deu ruim. Pensei, puxa vida. Sabe aquela dor, pastores, que a gente sente, que você queria batizar e você fala, meu Deus do céu, não posso batizar um homem assim, né? Todo mundo sabe, não pode, né? Aí tá bom, ele foi para casa mauzão, né? Veio, todo mundo viu e foi embora. No domingo de manhã eu estava lá na igreja, preparando a igreja para o batismo. Vários líderes, a gente estava arrumando o batistério, sabe? Preparando tudo, era uma festa bonita, íamos batizar muitas pessoas. Aí chega Benedito, todo arrumadão, domingo de manhã, o batismo era à noite. Chega Benedito. E aí, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Sim, estou bem. Estou feliz. Eu falei, é? Por que você está feliz? Porque hoje é meu batismo. Eu falei, rapaz, eu também estava muito feliz por você. Mas eu sinto em dizer que não vai ser seu batismo hoje. Ele falou, por quê? Eu falei, por quê, rapaz? Você me pergunta por quê? Ontem você chegou bêbado.
posso batizar você assim? Ele abaixou a cabeça, chorou, falou: eu caí mesmo. Ontem eu bebi. Estraguei tudo, né? Eu falei: estragou. Ele ficou assim, cabeça baixa assim. Daqui a pouco ele levantou a cabeça assim, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: eu confesso que eu bebi, mas eu me arrependi. E eu confessei meu pecado para Deus e pedi perdão. Ele falou para mim assim: posso fazer uma pergunta, pastor? Eu falei: pode. Deus me perdoou? O que vocês responderiam? Entenderam o que ele falou? Ele falou assim: eu errei, mas eu me arrependi, e eu confessei para Deus e pedi perdão. Deus me perdoou, perguntou para mim. O que eu deveria responder para ele? Sim ou não? Foi o que eu falei. Falei: sim, Deus te perdoou. Ele botou a mão no meu ombro, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: se Deus me perdoou, por que vocês não me perdoam e não me batizam? Bate! Tu é doido, irmão. Mas foi um cruzado aqui assim. Eu pensei: ele está certo. Não é a regra, é a exceção. A regra todo mundo sabe qual é. Eu falei: Benedito, eu vou assumir a bronca. Você vai ser batizado hoje. Nem que você batiza e eu seja expulso, mas hoje você vai ser batizado. Por minha conta e risco. Falei: mas não diga nada para ninguém. Só chega à noite, pega a roupa e entra. Ele falou: deixa comigo. Porque se avisa, já ia dar problema. Batizamos todo mundo primeiro. Eu falei assim: agora eu tenho uma surpresa, irmãos, para vocês. Entra, Benedito. Os irmãos, aquele olhar assim, que misturava misericórdia e justiça. Eu batizei Benedito. Ele nunca mais bebeu. E quer saber mais? É diácono da nossa igreja. O Espírito Santo é tremendo. Nós aqui não temos fé. A gente aqui duvida de tudo, sabe? A gente quer ter o controle, sabe? Quer ter o controle de tudo. Cuidado, o controle não está na sua mão. O controle está nas mãos de Deus. A porta da graça está aberta. Mas de que adianta a porta da graça estar aberta se a porta do coração estiver fechada? Está me ouvindo? A porta do coração tem que estar aberta. Você sabe por que eu estou com essa camisa? Porque eu pedi aos pastores e à liderança para mandar confeccionar camisas como essa. Está escrito aqui: chega mais perto, e aqui atrás está a logo da igreja. Pastor, me dá uma, só uma. Só uma aqui. O senhor pode ficar aqui do meu lado, pastor? Abra assim a camiseta. Isso, pastor. Está vendo essa camiseta? Nós temos algumas camisetas dessas. Eu quero dar uma camiseta dessa para alguém. Mas só vai pegar a camiseta quem quiser se batizar. E vai se batizar com ela. Com ela. E se não for seu tamanho, a gente troca depois e dá o teu tamanho. A camiseta fala: chega mais perto. Quem vai ser a primeira pessoa a pegar essa camiseta? Quem entendeu que a porta está aberta e o teu coração também está aberto? Quem vai ser a primeira pessoa a dizer assim: essa camiseta é minha? Quem deseja se batizar ou rebatizar? Quem vai ser a primeira pessoa a vir aqui e pegar essa camiseta? Jesus está chamando você para isso.
Eu estou esperando a primeira pessoa. Enquanto eu estou fazendo isso, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando. Mas saiba que eu sei que tem uma luta. Acabei de falar sobre isso. Acabei de pregar sobre isso. E a gente sabe tudo isso e percebe que trava, dá uma travada. Eu quero saber quem vai pegar essa camiseta aqui. A palavra de Deus diz assim: como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Levanta e vem aqui pegar a camiseta. Sabe o que a Andressa me falou aqui? Olha que bonito que ela falou. Ela falou assim: eu sei que é um processo, mas estou dando o primeiro passo. Gente, isso daqui é uma frase que vocês não devem esquecer nunca mais, pastor. Sobe aqui, irmã. Pastor, você pode puxar esse púlpito para trás um pouquinho? O que você falou, Andressa, o que você falou é a pura verdade. Quem está acompanhando ela? Vem aqui, irmã, ficar ao lado dela. Como que ela chama, pastor? Irmã Romilde. Fica aqui. O que você falou foi tão bonito. E é verdadeiro o que ela falou. Eu sei que é um processo, mas estou dando o primeiro passo. Pastor, traga mais uma. Não se preocupe com o tamanho. Se é maior, se é menor, não se preocupe com isso. Depois a gente troca os tamanhos. Para quem eu vou dar essa outra camiseta? Oh, yes! Quem está com ela? Vem, Cleide. Vem, Cleide. Cleide, pega. Dá para Cleide? Não, dá para Cleide. Cleide, entrega para ela, Cleide. Calma, não entregue não. Fala assim: estou com você, Jesus te ama, vou te ajudar. Fala umas palavras, depois tu falar, tu vai entregar. E vai dar um abraço e um beijo. Fala. Eu estou com você, Jesus te ama, vamos juntos lutar. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Que lindo momento, né? Pode subir aqui vocês duas. Fica com ela aqui, irmã. Não se preocupe com o tamanho, tá? O tamanho a gente resolve depois, tá? Pastor, tem mais uma? Por favor. Vai dar tudo certo. Lembra da frase da Andressa: eu sei que é um processo, mas estou dando o primeiro passo. Para quem nós vamos entregar essa outra camiseta? De quem será essa outra camiseta? Quem vai ter a decisão agora? Lembra que o Espírito Santo está trabalhando. Lembra que a porta está aberta. E lembra que ela vai se fechar um dia. Enquanto está aberta, aproveita. Vem até aqui e pega essa camiseta, dizendo: eu quero me batizar.
realmente é um processo. Mas se você não der o primeiro passo, não vai acontecer nada. E esse primeiro passo vai quebrando todas as barreiras, vai rompendo todas as barreiras. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu preciso entregar essa camiseta para alguém. Quem é a outra pessoa que diz assim: eu sei que eu não estou pronto, mas eu quero me preparar e quero me batizar. Yes! Amém! Amém, amém, amém! Quem está com você, Ricardo? Como chama sua mãe? Irmã Júlia. A senhora vai pegar a camiseta e vai entregar para o Ricardo. Eu gostei do tapa que ele deu no banco. Eu gostei do tapa, Ricardo, que deu no banco. Ele fez assim: chega da cabeça do Satanás. Não, agora eu vou. E levantou e veio. Gostei desse tapa. Eu queria mais gente dando tapa aí no banco, falando assim: é comigo esse negócio. Tem que ser. Irmã. Calma, fala. Estou orando por isso há 20 anos. Eu não vim aqui essa semana por acaso, não. E foi ele que me fez vir do Brasil essa semana para cá. É isso que eu entendi? É isso que eu entendi? Ele fez a mãe vir do Brasil essa semana para cá. E ela está orando. Pastor, isso merece uma matéria para o jornal. Merece uma matéria para o Instagram, para o Facebook, para tudo que é lado. Olha isso que aconteceu. Essa mulher está orando por ele há 20 anos. E ele buscou a mãe no Brasil para vir aqui essa semana. E ela está entregando. Entrega para ele, irmã. Entrega para ele. Fala. Esse menino, ele se batizou com 8 anos de idade. Agarrou no paletó do pastor Kleber. O senhor conheceu o pastor Kleber, né? E falou: eu quero ser batizado hoje. E aí eu falei: não, ele não está pronto para se batizar. E o pastor Kleber falou: minha senhora, a senhora é a mãe e ele é o pai. Então é vocês que vai conduzir ele. E se batizou. Com 15 anos ele saiu da igreja. Mas a igreja não saiu dele. A igreja não saiu dele. E eu continuei. Significa que a mensagem ficou. Eu continuei orando para que um dia eu tinha certeza que ele voltava. Porque a Bíblia diz que ensina o caminho, a criança o caminho da verdade e nunca ele vai esquecer. Então eu sabia que ele não esquecer, porque ele foi doutrinado. Ele foi quando ele foi evangelizado. Agora pensa comigo uma coisa. E se quando ele quisesse a senhora falasse não, será que hoje ele estaria aqui? Provavelmente não. O que faz ele estar aqui é porque a semente ficou. É porque o texto de Provérbios que a senhora falou se cumpriu. Nunca impeça uma criança de entregar Jesus, mesmo que um dia ela tenha dificuldades. Adultos também têm, crianças também têm dificuldades. Nunca impeça. Quando a criança diz: eu quero aceitar Jesus, deixa aceitar. Ah, mas se um dia sair, pode sair, como um adulto também pode sair, mas vai voltar em nome de Jesus. Por que tem na Bíblia a parábola do filho pródigo? Por que está lá na Bíblia? Você acha que é por acaso? Não, é para dizer assim: quem saiu pode voltar. É por isso que está na Bíblia a parábola. Então, irmã, eu louvo a Deus pela vida da senhora e pela vida do Ricardo, né? E pela vida do Ricardo, que está aqui hoje. Amém, irmãos? Pastor, tem mais uma? Por favor, pastor. Por favor, pastor, chega mais perto. Isso. Olha a camiseta linda que ele tem aqui. De quem vai ser essa? Você já teve tempo para pensar, viu? O sermão inteiro e as decisões tomadas aqui foram para você também pensar. Agora é com você. Vem ou não vem? Em nome de Jesus, levanta e anda.
Muito bem. Dá um abraço aqui em mim. Como é seu nome? Ravik. Ravik, peraí, calma aí, Ravik. Eu te conheço já lá de Boston, né, Ellen? É seu filho, não é? Vem cá, Ellen. Ela vai entregar para você a camiseta, tá? Ela vai. Quantos anos você tem? Tem 7. Podia ter 2. O importante é aceitar Jesus, amém, irmãos? Oh, uma salva de palmas. Que lindo, né? Que lindo. Fala, irmã Ellen. Quando ele chegou aqui na igreja hoje, a gente assistiu o batismo no domingo. E ele falou assim: mãe, vai ser ali que eu vou me batizar também. Eu falei: filho, ainda não é a hora, mas um dia você vai. E quando ele ouviu a irmã falar da idade do Ricardo, batizou a primeira vez, ele falou assim: mãe, eu sou só 1 ano mais novo do que ele, para poder entrar lá dentro daquele tanque. Que o Espírito Santo continue tocando na vida do meu filho e dos outros 2 também. Entrega para ele. Fala uma palavra bonita para ele. A mamãe sempre vai continuar orando por você. A gente ora todas as noites para o Espírito Santo nunca te abandonar. Pode subir ali, fica ali. Não é demais isso? Haja coração, né? Cada um com uma história mais incrível que a outra. Você abriu o caminho. Você entrou na sequência, depois ele. Mas alguma coisa me diz que ainda tem mais um. Pastor, mais um aqui, por favor. Eu não tenho certeza, eu estou falando que alguma coisa me diz que tem. Quem mais? Quem é a próxima pessoa que diz assim: essa camiseta é minha, eu quero me batizar? Cadê a próxima pessoa? Muito bem! Parabéns! Dá um abraço aqui. Como é seu nome? William. Tudo bem, William? Você está com a sua mãe aí? Ou seu pai? Quem está aí? Minha mãe. Sua mãe? Sim. Qual o nome dela? Sara. Ei, irmã Sara, meus parabéns para você. Vem, irmã Sara. Que lindo que ele está fazendo, hein? Parabéns, mamãe. A senhora, quantos anos você tem? 6. Hã? 6. Olha a lição que está dando para os adultos. Olha a lição, hein? Olha a lição. Mamãe, fala uma palavra bonita para ele. Que Deus te mantenha no caminho do Senhor, meu filho. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Fica aqui com ele ali em cima. Pastor, tem mais uma? Não teve a multiplicação dos pães? Aqui tem a multiplicação das camisetas. De quem vai ser essa aqui? É sério? A minha cantora? Ei, dá um abraço aqui. Carol, eu pensei que você já era batizada. Não. Não? Não. Como? Eu quero me batizar. E você vai batizar. Amém. Menina do céu, que tremendo que você fez. Eu quero saber quem vai te entregar a camiseta, se é a mamãe ou se é o papai, ou os dois. Pode ser os 2. Você que manda, você que decide. Eles escolhem. Eles escolhem. Pode ser os 2. Qualquer um vem, os 2 vêm, os 3, os 4, os 5. Irmão, irmã, tio, tia, vem todo mundo. Papai, quantos anos você tem? 9. Ó, tô feliz por você. Papai, pregar é fácil, meu amigo. Mas quando fala de filho, aí a coisa muda. Eu já batizei muita gente na minha vida, mas quando eu batizei minhas filhas, aí não dá. É muito pra gente. Diogo, você vai entregar a camiseta para ela, mas vai dizer umas palavras para ela. Papai está muito feliz.
Pai sabe o tamanho do seu amor por Jesus, o tanto que você ensina para o papai, com a sua paixão por Jesus. Eu queria ter só um pouquinho desse amor que você tem por ele. E o papai está muito feliz que Jesus continue crescendo no seu coraçãozinho, cada dia mais. Foi uma conversa mais íntima aqui. Uma conversa mais íntima. Que demais isso. Muito bem, Diogo e Carol. Haja coração. Pastor, tem mais uma? Tem mais uma. De quem vai ser essa agora? De quem vai ser essa agora? Vem cá, me dá um abraço aqui. Qual o seu nome? Lara. Tudo bem, Lara? Sim. Você tem quantos anos? 8. 8. Lara, que linda decisão que você está tomando. Você está com a mamãe aí? Sim. E o papai? Não. Como chama a mamãe? Patrícia. Cadê a Patrícia? Ei, Patrícia, tudo bem, Patrícia? Menina, você viu o que sua filha está fazendo? Uau! Você pode entregar para ela, mas antes de entregar tem que falar uma palavra bonita para ela. Parabéns por sua decisão, meu amor. A mamãe sabe que você quer muito. Você já foi entregue para Jesus quando você era uma bebê. E a mamãe tem o prazer de te entregar isso aqui, essa camiseta, para que você seja entregue novamente para Jesus, pelo batismo. Parabéns. Fica aqui com ela. Arruma um cantinho ali. Fica ali. Parabéns. Pastor, tem mais uma? Rapaz, deve ter uma mina ali. Não é possível. Tem mais uma. De quem vai ser essa aqui? Para quem vamos entregar essa camiseta? Eu sei que tem mais crianças e sei que tem mais adultos. Se você não pegar sua camiseta hoje, você não vai dormir essa noite. Você vai deitar e vai ficar esse negócio na tua cabeça. E você vai virar para um lado, virar para o outro. Por que eu não peguei a camiseta? Aí você vai ligar de madrugada para o pastor Walter, ou para o pastor Sérgio, ou para quem você tiver o telefone, e vai dizer, cadê minha camiseta? Cuidado, porque a porta pode fechar. Então ela está aberta ainda. Para quem nós vamos entregar essa camiseta? Quem é a próxima pessoa a pegar essa camiseta? Jesus está chamando você. O Espírito Santo está chamando você. E se você estiver ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Pelo amor de Deus, não endureça o seu coração. Se você está entendendo o chamado de Deus, levanta e vem. Levanta e vem. Eu estou te convidando em nome de Jesus. Eu sou o pregador da palavra de Deus. Deus me mandou fazer isso. E eu estou fazendo isso em nome dEle. Não volte para casa sem tomar sua decisão. Para quem vai ser essa camiseta? A palavra do Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6 e 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem mau deixe os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que é misericordioso em perdoar. Pelo menos mais uma decisão essa noite.
Pelo menos mais uma. Cadê você? É tão difícil assim? É tão difícil assim se levantar e tomar decisão? Tem alguma coisa mais importante do que isso? Se tiver, me conta. Eu sei que não tem. Então, venha. Venha e tome a sua decisão. Há mais alguém? Pelo menos mais uma pessoa? Vamos fazer assim. Eu vou dar 1 minuto mais, só 1 minuto. Aí a gente termina. Vou marcar 1 minuto. Se alguém quiser decidir, tem mais 1 minuto. Ok? Está valendo. 1 minuto para você tomar a sua decisão. Cadê você? 55 segundos. Cadê você? 50 segundos. Jesus está te chamando. 45 segundos. Vai voltar para casa triste? Vem agora, 40 segundos. 35 segundos. 30 segundos. Cadê você? 25 segundos. Falta a sua decisão. 20 segundos. 15 segundos. Cadê sua decisão? 10 segundos. Jesus está chamando você. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Acabou. Acabou 1 minuto. Mas a porta da graça continua aberta. Ainda haverá mais um tempinho, enquanto a Jasmine canta. A Jasmine vai cantar. Eu vou pedir para encerrar a transmissão do meu canal e a gente continua no canal da igreja. Jasmine, fica aqui do meu lado, por favor. Essa música é linda demais. Tem uma letra poderosíssima. Vamos ouvir. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Haverá milagre. Descer no rio para me dar a vida. Para me dar a vida. Este Amém. rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Quem sabe canta, quem sabe canta. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Agora é o coro, vamos ver. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha
Vamos mais. Cante comigo. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha história. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. E usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha história. Sou um milagre, estou aqui. Cante comigo. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. E usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha história. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Pastor Walter, o senhor pode ligar o telefone, filmar o que eu vou falar agora? Por favor. Põe em vídeo, por favor. Aí, daí tá bom, daí tá bom. Estamos encerrando a nossa reunião essa noite. Passamos do horário um pouco, porque Deus pediu que assim fosse feito. Nós fizemos um apelo. Estas pessoas estão com as camisetas aqui. Vocês podem abrir a camiseta assim e mostrar? Pega a camiseta assim. Eu já estou com a minha.
Mostrem as camisetas. A Carol, então vem comigo. Já que você vestiu, fica aqui. Essa é a evangelista junto comigo. Pronto. Essas pessoas pegaram a camiseta, chegaram mais perto e serão batizadas. Mas pastor Walter, pastor Sérgio, vem cá, pastor Sérgio. Você ficou com uma na mão, né? Marisa, tá filmando, pastor? Não, pega outro telefone. Pega o meu, tá aqui. Pega o meu aí. Aqui. Esse é bom, né, pastor? Ok. Vamos lá, de novo. Eu tenho que filmar isso aqui. Mas tem bateria? Nós estamos encerrando a reunião de hoje. Uma noite abençoada. Uma noite em que a gente viu que a porta da graça está aberta. E a porta do nosso coração também. Essas pessoas pegaram as camisetas. Você vestiu também? Muito bom. Essas pessoas pegaram as camisetas porque elas vão se batizar. É a camiseta do Chega Mais Perto, que vai substituir a túnica. As pessoas vão se batizar com essa camiseta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o pastor tem uma camiseta aqui ainda, né, pastor? Chega mais perto, pastor. Eu fiz um apelo até a hora que a nossa cantora estava cantando, para dar essa camiseta. E eu vou chamar agora a pessoa que vai pegar a última camiseta de hoje. Marisa, Vitor, vocês mandaram para cá uma pessoa, não foi? Pois ela ouviu a palavra, entendeu a mensagem, ficou sentada, adorou e depois me chamou e falou assim: eu posso? Eu falei: lógico que pode. Então eu quero. Falei: espera que eu vou te chamar. Marisa, Vitor, irmãos, igreja inteira, vou chamar a última pessoa dessa noite para pegar a camiseta. Laila, em nome de Jesus, venha! Calma, sobe aqui. Tinha uma pessoa que você fez uma amizade aqui. Eu não sei se ela está aqui. Isso. Tem duas ou três. Vem, irmã, vem a senhora. Aqui está na câmera. Isso, pera. Dá a câmera para ela. Vem aqui. Uma pega de um lado da camiseta, a outra pega do outro. Isso. E agora ela tem um abraço muito forte. Dá um abraço nela, as duas. Vai, abraço também. Pronto, isso. Abraço triplo. Registrem isso aqui. A Laila é uma serva de Deus. Vocês viram como ela se envolve no louvor? Uma pessoa sincera, que adora mesmo, que não tem vergonha de dizer: Jesus é o meu Salvador. Ela é uma pessoa de Jesus há muito tempo, mas hoje pegou a camiseta e agora vai nascer de novo. Amém. É a virada da chave. Amém. Pastor, aqui está a chave da virada. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite tão especial, pelas bênçãos recebidas, pela mensagem profética da Tua palavra e também pelas decisões e também pela música. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Essas pessoas pegaram uma simples camiseta, mas é o símbolo de uma entrega. É o símbolo de um novo começo. E como a Andressa, que foi a primeira, falou, eu sei que é um processo, mas estou dando o primeiro passo. As palavras dela nunca mais serão esquecidas. Nós estamos todos dando o primeiro passo. Abraça cada um de nós, que ao voltarmos para casa voltemos felizes, voltemos regozijantes,
que tenhamos uma noite maravilhosa, que todo mundo aqui durma bem, mesmo que seja poucas horas, mas que tenha uma noite reparadora, um sono como não teve ainda, um sono maravilhoso, e amanhã um dia feliz, de bênçãos, de trabalho abençoado, de retorno financeiro, e que amanhã à noite possamos voltar aqui para te adorar e para te louvar. Em nome de Jesus, amém.